Boa noite, amada igreja. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Ana Laura. O nosso culto já vai começar, então aproveite esse momento ao máximo. Participe do chat ao vivo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E claro, compartilhe nas suas redes sociais, siga a nossa igreja, a Hope Bep Venceslau. E para este momento eu quero que você abra o seu coração para o que Deus tem preparado para você nessa noite. Ele tem uma palavra poderosa. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos fazer uma oração. Amém? Pai, neste momento eu quero te agradecer tudo que o Senhor tem feito neste dia. Obrigada por cada um que está aqui presente, Pai. Obrigada pela vida do nosso pastor amado. Que através dessa palavra o Senhor possa vir e falar aos nossos corações. Que seja uma palavra maravilhosa e um momento de adoração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar quanto é este amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência
e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Na essência és tu, a essência és tu, Jesus. Mãos eu nada temerei. Oh, tu és santo, oh Senhor. Oh, tu és digno de te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
me alegro em ti, Senhor. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? E nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra do coração de Deus para a vida da igreja, para a sua vida, né? Mesmo de maneira online, nós continuamos sendo igreja, né? E sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nosso Deus continua sendo Deus. Ele não muda, nele não há sombra de variação, ele continua sendo o cabeça da igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós continuamos firmes com a nossa esperança e a nossa fé nesse Deus. É uma alegria muito grande estar aqui trazendo essa palavra, né? E que essa palavra possa chegar ao coração de cada um, trazer restauração, trazer cura, libertação, mudança, e porque a palavra ela não volta vazia. Onde a palavra de Deus está, ela traz mudança, ela traz conversão. Amém? Então eu gostaria hoje de trazer uma palavra para os irmãos que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos estar lendo então essa palavra, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer essa palavra agora ao nosso coração e que o Espírito Santo, que é o agente que vivifica a Tua palavra, que Ele possa vivificar essa palavra dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra possa trazer uma mudança radical nas nossas vidas e que hoje possamos, Senhor, mudar, não ser mais os mesmos, mas temos novas atitudes diante da Tua palavra, Senhor, e que possamos depositar a Tua fé nessa palavra e acreditar nela para as nossas vidas, que ela possa descer ao nosso coração, Senhor, e mudar, Senhor, e possa mudar as nossas atitudes a ponto dela trazerem frutos bons, Senhor, dela mudarem os nossos frutos que agradam ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco agora, Senhor, e que o Senhor cresça e nós diminuamos. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja a Ti, Pai. Amém, amém. Irmãos, aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, Deus ele está nos falando sobre, a palavra de Deus está nos falando sobre o homem que persevera na provação. Nossa, pastor, em meio a uma pandemia, nós voltamos à fase vermelha, o senhor vem falar de provação? Tá vendo, irmãos, como a gente, quando a gente pensa em prova, quando a gente pensa em provação, quando a gente pensa em teste, acredito que pelas nossas experiências escolares lá atrás, né, da semana de prova, né, do tempo de prova, nós temos uma visão negativa dessa palavra. Quando a gente escuta a palavra prova, a gente logo já assimila que é algo ruim, que é algo negativo, né? E na verdade a prova, ela deve ser encarada como um desafio, sim, como algo que muitas vezes é muito difícil, sim, mas como algo que é positivo para as nossas vidas. Porque você faz a prova quando você necessita ser aprovado, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então, você só tem prova quando você precisa ser aprovado. A prova, ela te habilita a algo. Você faz uma prova para você passar por um teste para ser habilitado para fazer algo na obra de Deus ou por Deus, né?
ela existe para te promover. Quando você estava na escola, quando nós estávamos na escola, nós fazíamos a prova para poder passar de ano, para poder subir de nível, né? Para poder ir para um nível maior. Então é para isso que servem as provas nas nossas vidas, né? Muitas vezes não entendemos porque estão passando por tribulação, por provações, mas a prova ela vem para nos habilitar, a prova ela vem para nos aprovar, a prova ela vem para nos testar. Quando você vai comprar um produto numa loja, o que você faz com ele? Você testa para ver se ele funciona bem, para ver se ele está funcionando bem, né? E é isso que muitas vezes Deus faz com nós. Quando Deus quer nos usar de maneira poderosa, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, mas também através da nossa vida, nos usando como uma ferramenta, como um vaso, como um canal nas mãos dele, como um canal de bênção, né? Ele nos prova, ele nos testa, porque ele quer saber se nós vamos funcionar bem na hora que ele usar a nossa vida de maneira poderosa. Então, muitas vezes a prova ela tem que ser encarada como algo bom, porque essa prova ela vai nos fazer crescer, ela vai nos fazer subir de nível, e se nós somos aprovados, como diz o livro de Tiago, nós vamos receber a coroa da vida. Amém? Então, vamos olhar as provas muitas vezes como algo bom, né? A prova ela é ruim quando a gente não está preparado para ela, né? Então, seja preparado, seja atento, né? Vigiai o tempo todo, porque quando Jesus nos provar, nós temos que ser aprovados por Ele, porque Ele quer nos usar de maneira grandiosa, de maneira poderosa. E na Bíblia eu vejo várias provas que Deus pode aplicar para nos aprovar, para nos testar, né? Para que nós possamos ser promovidos. Existem provas em diversas áreas do nosso caráter, em diversas áreas da nossa vida, que Deus quer que nós passemos por essas provas para nós sermos aprovados, para que Ele possa nos usar de maneira eficiente e nos levar a níveis maiores, né? A primeira prova é o teste das pequenas coisas. Uma das provas que eu identifiquei na palavra de Deus é o teste das pequenas coisas. Lembra do patrão que deu 1 talento para aquele servo, e aquele servo ele não soube aproveitar? Talvez ele olhou para aquele talento e ele falou: 1 talento só é tão pouco, 1 talento só não vai render, então eu prefiro enterrar, eu prefiro guardar, né? Então, muitas vezes Deus coloca algo nas nossas mãos que ao nosso ver é algo pequeno, é algo que não tem importância, é algo que a gente olha e a gente fala: mas isso aqui é tão pouco, e a gente menospreza aquilo que é pouco, né? Eu lembro da vida de Davi. Davi, ele é ungido rei pelo profeta, ainda adolescente, ainda muito jovem, ele ainda é um pastor de ovelhas, tanto que ele nem está dentro de casa, ele nem está sentado à mesa com o pai e os irmãos, ele está lá fora fazendo um trabalho que é um trabalho de servo. E aí, então, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, unge Davi rei. Ali ele já recebe sobre ele a unção de rei, né? E naquela ocasião, o profeta vai embora, ele é ungido rei e não sobe para a cabeça, né? Daquele momento em diante, ele não vira para o pai e para os irmãos e fala: agora eu sou rei, eu vou parar de ser pastor de ovelhas e agora eu mando e vocês têm que me servir. Não. Davi continua sendo fiel nas pequenas coisas, mesmo já tendo recebido a unção, a revelação do grande futuro que Deus teria para ele, das grandes coisas que Deus iria fazer através da vida dele como líder daquela nação, né? E quando o pai dele pede para ele levar comida, para ele levar queijo aos irmãos que estão lá no fronte de batalha, lá na linha de frente, né? Ele podia virar para o pai dele e falar: o senhor não está vendo que eu fui ungido rei, o senhor está me mandando agora levar comida para os meus irmãos? Por acaso eu sou algum garoto de recado? Por acaso eu sou algum servo para ficar carregando comida? Mas não, ele honra as pequenas coisas. Ele é perseverante nas pequenas coisas, ele é disciplinado nas pequenas coisas, porque ele sabe que a gente tem que subir um degrau de cada vez e a gente tem que ser fiel no pouco para Deus nos colocar no muito.
A segunda prova que eu identifiquei na palavra de Deus é a prova da motivação. Muitas vezes Deus vai testar a nossa motivação. Por que a gente está fazendo aquilo? Por que a gente está fazendo essa campanha de oração, de jejum? Por quê? Qual que é a motivação que tem nos aproximado de Deus? Qual que é a motivação que talvez você é tão religioso, tão certinho, você quer andar tão legalista e cumprir a lei à risca? Glória a Deus por isso. Mas qual que é a motivação do teu coração? Nós estamos fazendo isso para agradar a Deus? Nós estamos fazendo isso porque nós amamos a Deus, ou nós estamos fazendo isso porque talvez nós queremos uma recompensa, ou porque nós temos medo de uma punição? Eu olho a vida de Jó, né? Deus, ele olha ali na palavra de Deus, ele olha para Satanás e ele fala: olha o meu servo Jó. Será que há alguém justo e reto em toda a terra como o meu servo Jó? E aí Satanás olha e fala: mas é muito fácil ele ser justo. É muito fácil ele ser um homem de Deus. O Senhor abençoa a vida dele, o Senhor prospera ele é um homem próspero, tem saúde, tem família, tem tudo. Então, é muito fácil ele ser um homem de Deus. E aí, então, Deus permite Jó ser provado, porque Deus quer saber a motivação do coração de Jó. Por que Jó era um homem bom? Por que Jó era um homem obediente? Por que Jó era um homem justo? Será porque ele era um homem abençoado e próspero? Ou porque ele realmente era um homem fiel a Deus? E Jó passa na prova, né? Porque depois que tudo é tirado, a saúde, a família, Jó perde tudo, Jó chega ao fundo do poço, mas ele continua sendo fiel a Deus, e ele prova que a motivação do coração dele ser fiel, dele ser um homem de Deus, não estava nas coisas, não estava no dinheiro, não estava nas bênçãos, mas estavam em quem o Senhor era, e ele amava esse Deus e continuou sendo fiel a esse Deus desde o final. A outra prova que eu vejo na palavra de Deus é o teste da mordomia. Irmãos, nós sabemos que até o ar que a gente respira é de Deus. Nada é nosso. Muitas vezes a gente acha que porque a gente trabalha, o nosso dinheiro, os nossos bens é nosso. Não, é meu carro, é minha casa, é o meu dinheiro, né? É a minha esposa. Meu irmão, se Deus não te der graça e se as misericórdias dele não se renovarem na tua vida a cada manhã, você nem levanta da cama. Nada é nosso, nada é teu, nada é meu. Tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos. O que é um mordomo? O mordomo é aquele no qual é confiado um patrimônio, no qual é confiado uma responsabilidade. E ele tem a função de cuidar daquilo, de administrar daquilo da melhor maneira possível. Então, tudo que Deus nos dá, nós não somos donos, nós somos apenas mordomos. Nós apenas estamos ali para cuidar, para administrar daquelas coisas que Deus tem nos proporcionado. E muitas vezes Deus testa a nossa mordomia. Muitas vezes Deus coloca à prova essa mordomia. Será que nós estamos sendo mordomos zelosos? Muitas vezes Deus coloca algo nas nossas mãos, e esse teste é muito parecido com o teste das pequenas coisas, né? Muitas vezes Deus te dá um carro, e aí você olha aquele carro e você fala: não é o carro que eu queria, não é o carro de último tipo, de último ano, e aí você não cuida bem daquilo, aí você não tem zelo, aí você arrebenta tudo o carro. Meu irmão, se você não cuida daquilo que Deus te deu, que aos seus olhos é pequeno, por que você acha que ele vai te dar um carro valioso, um carro mais novo, se você não cuida nem do velho? Se você não cuida da bicicleta que você anda, por que você acha que Deus vai te abençoar com uma motocicleta? Se você não cuida da motocicleta, por que Deus te abençoaria com um automóvel? Se você não cuida dessa casa de 100 metros quadrados que você tem, por que você acha que Deus vai te dar uma casa de 200 metros quadrados? Isso a gente está pensando no âmbito das coisas físicas, mas assim também são as coisas espirituais. Muitas vezes nós, líderes de célula, discipuladores, pastores, Deus, ele nos confia em nossas mãos as ovelhas dele. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são deles. E muitas vezes nós não cuidamos direito nem daquelas poucas ovelhas que Deus nos dá,
E muitas vezes nós queremos ganhar o mundo e tal. Irmãos, a gente tem que ser um mordomo fiel nas pequenas coisas. Nós temos que ser aprovados por Deus desde as pequenas coisas, seja bens materiais, seja almas, sejam coisas espirituais. Às vezes Deus te dá um dom para você ser um adorador, para você ir lá e tocar um instrumento, ou para você desenvolver alguma coisa dentro da igreja, né? E você não é fiel naquilo. Você não é um bom mordomo, porque você acha que aquilo é pequeno demais para você. E aí você fala, onde já se viu? Me colocaram aqui no projetor. Eu tinha que estar lá liderando o ministério de louvor. Eu tinha que estar lá tocando e cantando e ministrando. Meu irmão, seja fiel no projetor. Porque se você for fiel, um mordomo fiel no projetor, você vai ser aprovado e Deus vai subir você de nível. Até que você chegue aonde Ele vai te usar poderosamente e de maneira grandiosa. Mas passe no teste da mordomia. Outro teste, outra prova que eu vejo na Bíblia é a prova do deserto. É o teste do deserto. E como que é difícil esse teste, né, irmão? É um termo muito usado no evangelicalismo brasileiro, né? Ah, eu tô no deserto, tô passando pelo deserto. Mas será que você entende realmente o que é um deserto? Deserto é onde Deus vai provar e vai testar a nossa dependência dele. Deserto é um lugar onde todos os seus recursos humanos vão ser limitados ou tirados. Onde talvez você não vai ter água, onde você não vai ter alimento, onde você não vai ter proteção, onde você não vai ter direção. E a única coisa que você vai ter é a tua fé e a tua esperança de saber que Deus ainda está no controle da sua vida, mesmo você estando num lugar de recursos limitados. Então o teste do deserto é um teste para provar a tua fé. O teste do deserto é o teste para você acordar de manhã e você não saber de onde que vai vir a provisão, mas você olhar para o céu e você vai saber que Deus, na hora certa, Ele vai mandar o maná. Deus, na hora certa, Ele vai fender a rocha e vai sair água da rocha. Mesmo em meio ao deserto, Deus, na hora certa, Ele vai mandar a nuvem para te proteger do calor e o fogo para te proteger do frio, porque Ele continua no controle das suas vidas, das nossas vidas. Amém? Outro teste que eu vejo na palavra de Deus é o teste da credibilidade. O que é o teste da credibilidade? O teste da credibilidade é onde Deus testa a nossa habilidade de se manter firme, né, nos propósitos dele, na palavra dele, nos valores dele, mesmo em meio a situações variadas. Muitos homens da Bíblia a gente vê passando por esse teste, muitas vezes reprovando nesse teste, né? Pedro, o apóstolo Pedro, né, quando Jesus é preso e aí começa aquele alvoroço, Jesus preso, os discípulos se dispersam, eu acredito que todos eles ficam com medo, e aí Pedro, na hora do aperto, na hora da pressão, na hora que as pessoas chegam e perguntam quem realmente ele está, ele nega Jesus 3 vezes. Ele não passa no teste da credibilidade, né? Nós vemos o rei Davi. O rei Davi, quando ele é tentado lá por Betseba, ele não passa no teste da credibilidade, ele adultera, né? E mais uma vez ele continua não passando no teste quando ele tenta cobrir o erro dele, matando o esposo de Betseba, né? Nós vimos Esaú, né? Esaú não passa no teste da credibilidade. Quando ele chega da caçada com muita fome, por causa daquela necessidade física que ele está ali, ele troca algo banal por algo de tanta importância, que seria a bênção da primogenitura. Ele simplesmente faz uma barganha ali. Ele não tem credibilidade, ele não passa nesse teste. Porque ele chega e aí Jacó oferece para ele um guisado de lentilha, ele está com fome e na hora ele fala, eu troco, me dá logo essa comida, dá logo esse guisado, porque eu preciso matar a minha fome agora. Então eu troco pela bênção da minha primogenitura, né? E muitos outros, o próprio Adão no Éden não passou no teste da credibilidade quando foi tentado por Eva, né? Muitos outros, o rei Saul, né? Que na frente de batalha ele não espera, né, Samuel não espera o sacerdote,
ele não espera o profeta, e por causa da pressão do povo, ele se antecipa e faz aquilo que não deveria fazer. Então, esse teste também é algo que nos pega, que é algo muito sério nas nossas vidas. Será que na hora da prova, na hora da pressão, na hora da adversidade, eu continuo com a minha credibilidade intacta, ou eu mudo os meus valores conforme a pressão vem sobre a minha vida, né? Outro teste que eu encontro na palavra de Deus é o teste da autoridade. A nossa capacidade de submetermos às autoridades que Deus institui sobre as nossas vidas, né? Autoridades policiais, autoridades civis, autoridades espirituais. Hoje a gente é uma geração rebelde, é uma geração que julga, que aponta o dedo, é uma geração que qualquer coisa já está querendo desistir. E em nome de Jesus, eu creio que a igreja do Senhor, ela tem que mudar nessa situação, ela tem que ser mais submissa às autoridades que Deus institui nas nossas vidas. Nós lembramos do rei Davi. O rei Davi já tinha sido ungido rei, o rei Davi já era respeitado pelo exército, o rei Davi já tinha seguidores, o rei Davi, se ele quisesse, ele já podia dar um golpe de estado em Saul e se tornar rei. E quando o rei Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul e de mudar a vida dele e de tomar o trono, ele não faz, porque ele respeita a autoridade, ele passa no teste da autoridade. Nós sabemos que o rei Saul, ele entra na caverna e Davi está ali, e Davi tem a oportunidade de matar o rei Saul e de tirar a vida do rei Saul, e aí ele vira e ele fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele entende que mesmo aquele homem não estando certo, ele é uma autoridade e ele tem que esperar o tempo certo. E naquele tempo ele se submete à autoridade de Saul. Então nós temos que passar no teste da autoridade também. Outro teste que eu encontro na palavra de Deus é o teste da ofensa, né? O livro A Isca de Satanás, do John Bevere, ele nos traz isso de uma maneira muito didática. E o que é o teste da ofensa? O teste da ofensa, meu irmão, é da outra face. O teste da ofensa é não perder a tua bênção por causa de ressentimento, por causa de falta de perdão, por causa que você ficou bicudo, porque você ficou chateado, porque você não gostou que falaram aquilo, ou aquilo de você, ou aquilo sobre você, e aí você fica ofendido, e aí você desiste, você não passa no teste, né? Quem que é o grande exemplo para nós do teste da ofensa? É Jesus, né? Jesus tinha todo o poder, Jesus era o rei, era o filho de Deus, né? Mas na cruz ele vai até o final e ele é ofendido até o final, e ele ouve aquelas ofensas e ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Jesus tinha todo o poder de ordenar os anjos que viessem ali e resolvessem aquela situação e acabassem com aquela dor, com aquela humilhação, mas não. Jesus, ele vai até o final e ele persevera, ele passa no teste da ofensa em todas as coisas. Então, nós temos que passar no teste da ofensa também. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Outro teste, para concluir, que eu vejo na Bíblia, outra prova que Deus usa na Bíblia para nos promover, é o teste do tempo. E esse teste do tempo, ele tem duas facetas, né? A primeira coisa, o teste testa o nosso trabalho. O tempo testa o nosso trabalho. Ou seja, ele testa se aquele trabalho que estamos realizando realmente é um trabalho de qualidade. Porque se for, ele vai durar o tempo. Agora, se não for, ele não vai durar muito tempo, né? Quantas obras, quantos projetos nós fazemos e tem aquele arranque, mas depois logo acaba, logo sucumbe, né? Então o tempo, ele vai testar o nosso trabalho para ver se o nosso trabalho vai frutificar a longo prazo, vai surtir resultados a longo prazo, né? Em segundo lugar, a segunda faceta desse teste é mostrar a nossa capacidade de aproveitar o tempo certo. Eu sempre falo para minha esposa que tudo na vida tem um time. Muitas vezes tem oportunidades que Deus te dá que, se você não aproveitar naquele momento, você pode até fazer depois, mas não vai ter o mesmo efeito.
Então nós temos que sempre estar ligados ao tempo de Deus. Muitas vezes para esperar ou para aproveitar aquela oportunidade naquele momento. Porque Deus está nos dando aquela oportunidade ali naquele momento, né? Então nós temos que passar no teste de Deus. E o último teste que eu encontrei na palavra de Deus é o teste do senhorio de Deus. O que seria o teste do senhorio de Deus? A prova do senhorio de Deus. No meio das situações difíceis, no meio da adversidade, você reconhece a voz de Deus e você obedece? No meio da adversidade, Deus é Senhor da tua vida? Ou é o teu desespero que é o Senhor da tua vida? Né? Ou é o dinheiro que é o Senhor da tua vida? Quem que é o Senhor da tua vida? Quando o apóstolo Pedro estava na beira da praia e Jesus está pregando, então Jesus sobe no barco de Pedro, e aí depois de pregar, Jesus vira para Pedro e fala, vamos pescar nas águas mais profundas. E aí Pedro fala, Senhor, a gente já pescou lá a noite inteira e não pegou nada. Pedro é um pescador experiente. Irmãos, a profissão de Pedro era pescar. Pedro sabia do que ele estava falando. Ele sabia que o mar não estava para peixe, né? E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, a gente já pescou a noite inteira, a gente já bateu esse mar a noite inteira, não pegamos nada. Mas aí Pedro olha que no meio daquela dificuldade, quem é o Senhor da vida dele naquele barco? E ele olha para Jesus e fala, mas porque o Senhor está mandando, por causa da tua palavra, nós vamos lá pescar, nós vamos lançar as redes. Então quem é o Senhor da tua vida? Muitas vezes quando tudo parece que não está dando certo, qual voz você tem escutado? Será que a voz de Deus no barco, ainda que pareça loucura, é a voz que você obedece? Então, essas são as provas que Deus nos faz passar. Provas que nós olhamos às vezes de maneira negativa, mas às vezes Deus quer nos promover, Deus quer nos abençoar. Aqui, como diz o livro de Tiago, Ele quer nos dar a coroa da vida. Pastor, então como que eu passo nessas provas? Como eu posso ser aprovado nesses testes que Deus aplica? Como que eu faço para conseguir a aprovação de Deus? O próprio livro de Tiago responde, né? Olha que interessante, Tiago, capítulo 1 ainda, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em algumas traduções está falando assim, que não muda como sombras inconstantes. Meu irmão, para nós passarmos nos testes e nas provas que são aplicadas na nossa vida, nós temos que ter constância. Nós temos que ter a constância de Deus, porque Deus não muda, Deus é imutável, Deus não tem variação no seu caráter, nas suas decisões, e nós temos que ser assim, nós temos que ser constante na nossa vida, em tudo que nós somos fazendo, nós temos que ter constância. Por que aqui o autor fala sombra de Cristo, nos ensina a ser constantes na cruz do Calvário, e até o final do propósito dele ele foi constante. Nós temos que ser constantes, meus irmãos. Na vida real, os ministérios que permanecem não são os ministérios que explodem, não são os ministérios que ganham muito dinheiro, muitos recursos, não são os ministérios que são televisionados, que têm um grande poder de influência na sociedade, não. Os ministérios que permanecem são os ministérios constantes, que estão sempre ali, ó, seguindo a direção de Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo o que a Bíblia manda, sendo igreja do Senhor nessa terra, sendo sal, sendo luz nessa terra. Esses ministérios são os que vão permanecer no final. É nessa igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. É os ministérios constantes, né? Os casamentos que permanecem, meus irmãos, são os casamentos constantes. São os casamentos que vão até o final. Eles desconfiam da perfeição. Muitas vezes quando você olha um casal muito perfeito, que nunca passa por problema, nunca tem briga, nunca tem crise, alguma coisa errada tem. Porque os casamentos que permanecem não são os casamentos perfeitos.
Não são os casamentos que parecem de propaganda de café da manhã de manteiga. Não. Os casamentos são aqueles que sim passam por crise. Muitas vezes nós vamos brigar com o nosso cônjuge, nós vamos se desentender, mas nós vamos sempre ser constantes no amor. Nós vamos sempre caminhar constantemente na palavra de Deus e como um casal, ali a maneira de Deus, seguindo os preceitos de Deus. Então, os casamentos que vão permanecer muitos anos, pode perguntar para um casal aí que tem 40, 50, 60 anos de casado. É constância, não é perfeição. As empresas que permanecem por muitos anos abertas são empresas constantes, que mesmo em meio à crise ou em meio à grande fase de prosperidade, elas permanecem constantes. Então, nós vemos que as pessoas que experimentaram a vitória após a prova, as pessoas que experimentaram o sobrenatural do Senhor após a prova, são pessoas constantes, são em situações adversas, elas mantiveram a constância. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, eu invisto em ações, eu invisto no mercado de ações. E eu falei, nossa, que legal, tal, expliquei, perguntei para ele, né, alguma explicação desse ramo de investimento, e aí ele falou, há um tempo atrás eu investi em ações da Petrobras, e essa semana eu encontrei ele, eu falei, rapaz, você havia dito que tinha investido em ações da Petrobras, e a Petrobras essa semana teve uma queda gigantesca, né, diz que perdeu mais de 90 bilhões no mercado, as ações foram lá embaixo. Falei, você deve estar desesperado. Ele falou, não, o segredo do mercado de ações é constância. Ele falou, para você ganhar dinheiro nesse mercado, você tem que investir e você tem que ser constante no seu investimento. As ações vão cair, mas eu vou esperar, porque logo elas vão subir de novo. Ele falou, as pessoas que perdem dinheiro no mercado de ações são as pessoas que se desesperam, que na hora que o mercado vai mal e as ações caem, elas ficam com medo e elas vendem rápido porque elas são inconstantes. Então essas pessoas elas não conseguem, mas aquele cara que consegue ser constante em seus investimentos, esse ganha dinheiro no mercado de ações. Então tudo na vida, meu irmão, o segredo é na constância, é na perseverança, né? Deixa eu te perguntar, esposa, namorada, o que adianta o teu esposo ser o cara mais romântico do mundo no dia dos namorados ou no dia do aniversário de casamento de vocês? E ele traz flores, ele traz um chocolate, ele abre a porta para você. E aí nesse dia ele é muito romântico, só que no resto do ano ele é um cavalo, ele é grosso, ele é estúpido. Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque para o relacionamento dar certo, ele tem que ser constante no amor, no carinho, no romantismo. Não adianta ser muito romântico num dia e ser nada romântico nos outros dias. No relacionamento com Deus, nós temos que ser constantes. Nós temos que ser constantes em oração, nós temos que ser constantes em leitura da palavra, nós temos que ser constantes na intimidade com Deus, nos nossos momentos íntimos com Deus. Tem gente, meu irmão, que só lembra de orar na hora da dificuldade. Tem gente que só lembra que Deus existe na hora da crise. Na hora que tudo tá bom, ninguém lembra de Deus. Não, nós temos que ser constantes em tudo que nós vamos fazer. Amém? Nós temos que ser constantes em tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Esse é o segredo. O problema é que muitas vezes nós queremos ser constantes naquilo que Deus não nos mandou fazer. Às vezes Deus não mandou a gente fazer isso e é nessa hora que a gente quer ser constante, onde a gente não deve ser, né? Naquele relacionamento que você vira pro teu pastor, vira pra tua família, pro teu pai, pra tua mãe e fala, não, ele é de Deus pra mim, esse relacionamento é de Deus. Peraí, Deus é de Deus mesmo? Às vezes o cara bebe, o cara não trabalha, o cara te trata mal, o cara é violento. Ai, mas eu vou investir nele, porque ele é de Deus. Meu irmão, né? Vamos ser coerentes. Será que Deus realmente é da vontade dele você estar num relacionamento assim, né?
eu vou ser sócio dessa pessoa aqui e porque eu vou investir nela. Não, mas peraí, essa pessoa não é aquela pessoa que já fraudou uma empresa, essa pessoa não é uma pessoa que já deu problema, essa pessoa não é uma pessoa que ela não tem os preceitos de Deus na vida dela, então ela não segue aquilo que está na Bíblia. Sim, mas eu confio, então eu vou continuar a sociedade com ela. Vai lá, meu irmão, seja constante nisso que você vai ver onde vai dar, né? Então, Deus falou para eu comprar esse carro aqui, então eu vou comprar, eu vou financiar em 72 parcelas de R$900. Mas quanto que você ganha? Eu ganho 1.200. Mas Deus mandou. Será que mandou mesmo? Muitas vezes nós somos teimosos e constantes naquilo que Deus não falou para a gente fazer. E é previsível, é lógico, dá errado. E aí a hora que dá errado, entra a nossa inconstância emocional de virar para Deus e falar: Deus não me abençoou, Deus não me prosperou, meu relacionamento não deu certo porque Deus não abençoou. Não, porque você foi constante onde Deus mandou você não ser. Então, o segredo é nós sermos constantes aonde Deus mandou nós sermos constantes. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. O que Deus está te mandando fazer? O que Deus quer que você faça? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Seja constante aonde Deus mandou, porque nele não há sombra de variação, e se você for obediente a ele, você vai passar no teste, você vai passar na prova. Amém? Outra coisa forte que eu vejo nessa palavra é que aquele homem que tem um espírito dobre, que tem um ânimo dobre, que é inconstante nas suas emoções, ele é especialista em dar desculpa. Geralmente a pessoa inconstante, ela é especialista em dar desculpa. É porque eu não continuei porque fulano me magoou. Eu não continuei indo na igreja porque o pastor não me cumprimentou. Eu desanimei na oração porque entrou a pandemia e eu desanimei. Sempre vai ter uma desculpa pro inconstante. Ele sempre vai achar uma desculpa. Meu irmão, não seja essa pessoa. Seja constante. Se você desanimou, assuma isso, mas continue perseverando. Se as coisas não estão dando certo, se o irmão te magoou, falou alguma coisa que você não gostou, vai lá, resolve a tua situação com ele, perdoa ele, mas continua sendo constante. Não pare os projetos que Deus tem para a sua vida por causa de desculpas esfarrapadas. Continue sendo constante, né? Outra coisa, você não vai vencer a prova usando pedaços de algo que deu certo. Ou seja, eu sou constante, mas eu sou constante parcialmente. Não, isso não existe. Porque tem muita gente que aquilo que deu certo na vida do outro, você acha que vai dar certo na sua. Mas você não quer ser constante igual o outro. Eu vou fazer regime porque fulano tá bebendo um chá, e por causa que ele tá bebendo chá e deu certo pra ele, eu vou beber o chá e vai dar certo pra mim também. Aí você bebe o chá um dia, uma semana, e aí você fica triste porque não deu certo. Você não foi constante como ele foi. Então não tente alcançar os resultados que ele alcançou sendo constante, sendo que você quer só usar um pedaço do método que deu certo pro outro, né? Eu vou na academia um dia e eu vou ficar saudável. Não vai. Você vai ficar saudável se você for na academia todos os dias, né? Porque você tem que ser constante. Eu vou num congresso e quando eu for naquele congresso eu vou ser cheio de Deus. Quando eu for naquele congresso, lá eu vou, a minha vida espiritual vai dar um boom, lá todas as coisas vão mudar, Deus vai falar comigo e eu vou sair de lá um homem de Deus. Meu irmão, você pode até sair de lá animado. Mas o que vai te fazer um homem e uma mulher de Deus é a constância e a intimidade com Deus no dia a dia. É todos os dias você ser íntimo de Deus. Eu vou fazer uma campanha aqui de 7 sexta-feiras. E aí então todos os meus problemas vão se resolver e minha vida vai mudar. Não, meu irmão. Eu não estou falando que você não é fazer campanha. Faz campanha, tenha fé. Mas não vai ser isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a tua vida é constância e novidade de vida. Todos os dias você tem que viver em novidade de vida. É isso que vai mudar a tua vida. É a constância. É viver em novidade de vida
todos os dias. A questão é que nós queremos viver um pedaço daquilo que é para fazer e nós queremos os resultados integralmente. E não é bem assim que funciona, né? Eu fico lembrando da ascensão de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, o apóstolo Paulo nos diz que ali com ele estava mais ou menos 500 irmãos. E ali naquela ocasião ele dá uma recomendação para os discípulos, ele fala assim: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que venha a promessa sobre vocês. Meu irmão, você imagina que difícil isso para os discípulos. Eles tinham acabado de ver Jesus ressuscitar, eles estavam acabando de ver Jesus subindo aos céus, eles queriam ganhar o mundo, eles queriam pregar para os 4 cantos da terra, mas Jesus vira para eles e fala: permanece aqui. Jesus dá uma ordem, dá um mandamento, né? E 10 dias depois vem o Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens. Só que olha que interessante, quando Jesus dá a recomendação, havia aproximadamente 500 pessoas ali. Mas no dia do Pentecoste, só tinha 120. Onde que estavam os outros? Eles não conseguiram ser constantes no que Jesus mandou eles fazer. E eles perderam a bênção, porque eles não estavam onde eles deveriam estar. Então, permaneça firme. Quando Deus mandar você fazer algo, permaneça constante. Se ele não mandou você sair, se ele não mandou você mudar de estratégia, se ele não mandou você mudar de visão, permaneça constante e firme no que ele te mandou. Amém? A maioria das bênçãos que eu perdi, meu irmão, eu perdi porque eu não fui constante até o final. Quantas amizades a gente perdeu porque a gente foi inconstante? Quantos relacionamentos a gente perdeu porque a gente foi inconstante, né? Quantos ministérios a gente parou no meio, algo que Deus colocou na nossa mão e a gente parou por causa da nossa inconstância, né? Quantas vezes, por causa de homens imperfeitos, nós ficamos com raiva de um Deus que é perfeito, porque nele não há sombra de variação. E muitas vezes porque alguém nos magoa na igreja, porque alguém fala algo que a gente não gosta, porque essa igreja aconteceu algo, eu vou sair. Peraí, essa igreja ela foi boa para você às vezes a vida inteira. E aí porque aconteceu uma coisa ruim, você já quer sair, você é inconstante. A culpa não é da igreja, a culpa é da tua inconstância. Muitas vezes aquela pessoa cuidou de você a vida inteira, ela sempre foi tua amiga, tua companheira a vida inteira. Aí por causa de, às vezes, de uma coisa que acontece do jeito que você não gostou, você abandona aquela pessoa, que cuidou de você. Isso é inconstância, né? Nós temos que permanecer firme, porque muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, porque não somos constantes, né? Não fique com raiva de Deus, porque às vezes um homem te magoou, porque Deus, ele não muda. Deus, ele não tem sombra de variação nele. E muitas vezes por causa de algo que nos magoou, por causa da nossa inconstância emocional, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta das coisas de Deus, né? Nós temos que permanecer firmes na aprovação para recebermos a coroa da vida quando formos aprovados, né? E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 5, ele nos diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Para finalizar, eu desejo que nós tenhamos a constância de Cristo. Cristo que se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo, de todo o seu poder, e veio aqui nesse mundo e sofreu como um homem, e passou dificuldade como um homem, e passou adversidade como um homem, para provar que nós conseguimos sim ser constantes até o final. Que foi humilhado, que sofreu, que derramou sangue na cruz do Calvário, mas não desistiu. Que no Getsemane ele ajoelhou e ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a tua vontade. Porque se essa é a tua vontade, eu vou ser constante nela até o final. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. E é por isso que ali ele chora lágrimas de sangue. Porque ele contempla o que ia acontecer com ele. Mas ele continua firme até o final. E nós temos que ter essa constância. A constância de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque ele foi constante até a morte. E Jesus o ressuscitou do meio dos mortos.
e Deus o ressuscitou, o Pai o ressuscitou e o fez rei. Então, nós também temos que ser constantes até o fim, e Deus nos trará a coroa da vida no final, e nós ressuscitaremos com Cristo, em nome de Jesus. Então, igreja do Senhor, meu irmão e minha irmã, que você está me ouvindo agora, não seja uma pessoa de espírito dobre, não seja uma pessoa montanha-russa, não seja uma pessoa com as emoções dobres, com ânimo dobre, seja uma pessoa firme, seja uma pessoa constante, constante em oração, constante na palavra, né? Constante no ânimo, constante na fé. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. A Tua palavra foi revelada a nós. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê domínio próprio, que o Senhor alinhe os nossos sentimentos junto contigo e que nós possamos ter a constância de Cristo em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a ser pessoas perseverantes, Pai. Ensina-nos mesmo em meio ao deserto, à tribulação, à crise, à pandemia, à doença, às adversidades desse mundo, que nós possamos aprender a passar todas as coisas e possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, em nome de Jesus, eu peço agora, dê um ânimo novo à tua igreja, para que ela consiga ser constante e perseverante, mesmo em meio às tribulações desse mundo, Senhor. Porque nós sabemos que em ti somos mais que vencedores. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, que possamos ser como Cristo foi, que possamos, Senhor, ser aprovados como Cristo foi aprovado, e em nome de Jesus, pela Tua graça, Senhor, e pelo Teu amor, que possamos receber a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te proteja de todo mal, que você seja coberto com o sangue dele, e nenhum mal vai chegar à nossa tenda e à tua tenda, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você permaneça constante em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos agora ainda no momento de adoração, e é um momento de ofertar ao Senhor, né, de contribuir com a casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 9, no versículo 7, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, todavia com alegria, porque Deus ama aquele que contribui com alegria. Nós temos visto que essa palavra, contribuição, oferta, dízimo, ela tem sido deturpada na igreja, ela tem sido de alguma forma sido destruída, né? As pessoas têm levado para o outro lado, têm se perdido. E o diabo tem se aproveitado disso, roubando das pessoas a alegria de ofertar, de contribuir na casa do Senhor. Mas é um princípio estabelecido por Deus, é algo dado pelo Senhor e que traz bênçãos e benefício, porque Deus recompensa aquele que contribui com alegria. Então, meu amigo, meu irmão que está aí nos assistindo, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar, de trazer o seu dízimo na casa do Senhor. Nesse tempo de pandemia que nós estamos aí enfrentando, você pode estar fazendo a transferência bancária, a conta da igreja está logo abaixo aí para você estar depositando. Se você não tem condições de depositar, você pode entrar em contato aqui com o pessoal da igreja, mandando mensagem que nós vamos até você. Mas, irmãos, vamos contribuir, vamos adorar o Senhor, porque é princípio para as nossas vidas e o Senhor vai te recompensar. Amém? Então você que está aí com a sua oferta, com o seu dízimo, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo uma bênção sobre a sua vida. Feche os seus olhos aí, pegue a sua oferta, você que vai fazer a sua transferência pode fazer e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus bom e é um Deus que abençoa o teu povo e abençoa, Senhor, aqueles que contribuem, Pai, que
depositam diante do Senhor as suas ofertas com alegria. E sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, Pai. E o Senhor promete que aqueles que contribuírem com alegria, Pai, o Senhor irá recompensar. Então eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, que nessa noite, Pai, vai contribuir, Pai, vai ofertar com alegria. Senhor, que as bênçãos do Senhor possam chegar a cada um deles, que o Senhor possa fazer abundante mais daquilo que eles possam pensar e imaginar. Abençoa aqueles, Pai, que não têm condições nesse momento, porque estão enfrentando, Senhor, um tempo difícil, Senhor, na vida financeira. Que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. E desde já te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de contribuir na tua igreja, Pai, no reino do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nossa, que culto maravilhoso! Estamos aqui para dar o melhor e para que você tenha uma experiência incrível. Fique por dentro das nossas redes sociais, pois nós estaremos postando muitas novidades para vocês. E não se esqueça que no próximo domingo nós estaremos aqui novamente com o nosso culto online. Papai, muito obrigada por esse culto, obrigada por cada pessoa que participou dessa live, que o Senhor continue a trazer transformação para as nossas vidas e que o Senhor fale cada vez mais ao nosso coração. Papai, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.